Presidente Hermano Fera, eu venho à tribuna, senador Lidberg, em reunião que tivemos na Comissão do Trabalho, e falei também com o deputado Marçal Filho, é um projeto, senador Lidberg, que vai na mesma linha que o seu. Só que ele é um pouco mais específico, né? Porque todo ano eu reclamo aqui, quando há atos em relação às mulheres, que você fala, mas não aprova o projeto 130 de 2011. O projeto número 30 de 2011 veio da Câmara dos Deputados. O deputado Marçal Filho é o autor e pediu que eu relatasse. Eu relatei o projeto, aprovamos nas comissões, estava pronto para ser votado no plenário, e aí houve um recurso para o projeto ir para não sei que comissão aí, que não tinha mais nada a ver com o tema. Eu fiquei preocupado, ainda falava com o deputado Marçal Filho, e já tem 2, 3 confederações, a Confederação das Mulheres de São Paulo, que estão fazendo uma campanha nacional para que o projeto seja aprovado. Eu espero que a Casa vote. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado nas comissões, só falta votar aqui agora no plenário. Não precisa nem ter vindo para o plenário, devia ir para a sanção direto. Então, eu vou discorrer rapidamente sobre essa campanha nacional que existe e que a gente está fazendo parte e que vai, senador Lidberg, na mesma linha do seu projeto. Isso não é problema, a gente constrói o entendimento. Digo eu, faça necessário, em caráter urgente, uma campanha de fato nacional pela igualdade de salários entre homens e mulheres. O projeto de lei da Câmara, número 130, de 2011, de autoria do deputado Marçal Filho, prevê multa em razão da diferença salarial entre homem e mulher. Já foi aprovado nas comissões, mas houve recurso e voltou para as comissões. É inaceitável, e falava com o deputado Marçal, que em pleno século XXI ainda ocorra esse tipo de prática. Por isso que nós todos, não dá para fazer só homenagem às mulheres, mas não se vota um projeto importante como esse. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, que eu estava presidindo, é um debate sobre a vida das mulheres, a saúde, a questão da segurança, da violência, do emprego. E lá foi dito, por exemplo, que nos últimos 3 anos dobrou o número de mulheres que perderam o emprego. Ou seja, a escalada do desemprego atinge principalmente a juventude e as mulheres. É por isso que essa campanha que está sendo organizada por algumas confederações, principalmente de mulheres, tem que ter eco aqui no Congresso Nacional. Como é que um projeto que está desde 2011, relatado e aprovado na Câmara e no Senado, só falta o plenário, e o plenário faz homenagem, mas não vota esse projeto. É a velha história do mercado, né? É que o poder econômico não deixa votar. O poder econômico, senador Lidberg, vai nessa linha e travou o projeto desde 2011. As mulheres brasileiras estão nesse debate, estão construindo esse caminho há muito tempo. Há muito tempo. Não tem sentido, na mesma função, na mesma atividade, projeto que passou por audiências públicas, na Câmara e no Senado, diversas audiências públicas, e não votam, simplesmente não votam. Eu faço aqui um apelo, mais uma vez, à Casa, que a gente vote essa matéria, se construa aqui um acordo, um entendimento, e é possível construir esse acordo, vamos aprovar e vai para a sanção, não precisa retornar à Câmara dos Deputados. Temos que mudar esse quadro.
de que a mulher ganhe 30%, 40% a menos que o homem na mesma atividade. As mulheres reclamaram, protestaram, inclusive hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, e como também nos eventos que estão acontecendo em todo o país no dia de hoje. Só pedem isso. Mesmo salário, mesmo trabalho, mesmo salário. Mesma função, mesmo respeito em matéria de pagamento pelo trabalho prestado. Por isso que nós, que já falamos ontem aqui da tribuna, na questão do 8 de março, que foi antecipado pelo movimento das mulheres, eu quero mais uma vez insistir que é preciso aprovar não só um projeto, diversos projetos. Hoje de manhã, por exemplo, na área da saúde, foram listados, e eu vou entregar ao presidente da Casa também, pelas mulheres, 8 projetos, todos na área da saúde, que são de interesse das mulheres, principalmente na área correspondente ao câncer e outras doenças que atingem de forma cruel, principalmente as mulheres. E essas mulheres, como foi dito lá, por serem cheias de vida e de uma vontade tenaz, corajosas, elas querem ter direito à vida, à liberdade, querem combater a violência e querem ter direitos iguais. Senhor presidente, eu também tive a satisfação de ser, aqui no Senado, do Congresso, o coordenador da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Essa frente foi criada, na verdade, pelo deputado do Estado do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Assembleia Gaúcha, deputado Edgar Preto, do PT. O Edgar vem fazendo um belíssimo trabalho a nível nacional e também no Estado, com esse movimento de combate à violência em relação às agressões que sofrem as mulheres. Por isso ele entendeu, e eu me somei, ele teve aqui no lançamento, nesta frente parlamentar dos homens contra a violência às mulheres. O trabalho da frente está indo muito bem. O exemplo do Rio Grande do Sul já foi reproduzido em outros estados e frentes foram criadas também em municípios. E eu espero que essa frente contribua para a gente avançar mais nessa linha de defesa das mulheres. Senhor presidente, eu vou mais uma vez insistir da importância de nós a pensarmos, de repente, os dois projetos, se não são idênticos, mas aprová-los. Eu não sou contra aprovar nenhum dos dois, sou favorável de aprovar os dois. Porque, se em 2011 foi apresentado e aprovado na Câmara, por que o Senado não vota? E tem mais agora o projeto do senador Lidberg. Enfim, quero também registrar aqui, senhor presidente, um artigo muito bem escrito pelo juiz do trabalho Jorge Luiz Souto Maior. Quero registrar aqui o artigo que leva como título "Caminhamos cada vez mais para o labirinto jurídico criado pela reforma trabalhista de autoria do juiz do trabalho Jorge Luiz Souto Maior". Este renomado jurista e professor da USP também colabora com a subcomissão do Estatuto do Trabalho, que eu sou relator e que já estamos na 18ª reunião para aprovar um projeto que revogue a atual reforma que foi feita, que retirou o direito dos trabalhadores, rasgou a Constituição da era Vargas para cá
e que a gente possa, então, ter um verdadeiro estatuto do mundo do trabalho. A Lei 13.467, independentemente de se questionar o seu ideário, é repleta de impropriedades técnicas, diz o juiz, que impedem a sua aplicação. Aqueles que vislumbram, com o advento da referida lei, a saída para algum de seus problemas jurídicos específicos, se enganam muito. Só vai complicar ainda mais. Volto com o argumento de que a Lei 13.467, de 2017, da denominada reforma trabalhista, foi elaborada a muitas mãos e sem a precisão de uma comissão de juristas. Senhor presidente, no tempo em questão da data e a amplitude da lei, pela qual se pretendeu alterar profundamente a regulação das relações de trabalho no Brasil, desprezaram conquistas históricas, sufocando tudo aquilo que foi construído por longo de décadas e décadas com a participação da própria Justiça do Trabalho, dos sindicatos, de advogados do mundo do trabalho, de grandes movimentos que pelearam para essa construção. Eu diria que na esfera processual seria impossível que se conseguisse fazer uma obra legislativamente perfeita e acabada, por mais competente e inteligente que fossem os seus elaboradores. Mas o que construíram foi, de fato, uma bagunça, uma lambança, que não tem como ser aproveitada. Por isso, os juízes já montaram uma comissão de 60 especialistas na área para rediscutir a reforma. Enfim, a primeira demonstração concreta do tamanho do imbróglio jurídico que se criou com a referida lei se deu em Brasília nos dias 9 a 10 de outubro de 2017. Na segunda jornada do direito material e processual do trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. Quando mais de 600 juízes, procuradores e auditores fiscais do trabalho, além de advogados e outros profissionais do direito, dividido em 8 comissões temáticas, debateram mais de 300 propostas de anunciados sobre a nova lei e aprovaram 125 anunciados. Quase todos em contraste com várias das projeções que se faziam a partir desta dita reforma. Esse evento gerou uma reação bastante ruidosa no Brasil, que mesmo sem querer, que mesmo sem sequer terem parado para ler a lei e não possuindo o conhecimento jurídico mínimo para compreenderem que uma lei sozinha não dita o ordenamento jurídico, estando sujeito, sobretudo, aos preceitos constitucionais e aos princípios jurídicos do ramo do direito a que se insegue. Saíram por aí dizendo algo tanto quanto incompreensível, mas bastante ameaçador, de que os juízes do trabalho, reunidos em Brasília, se portaram como rebeldes. Ah, como seria bom se todos fossem rebeldes. Porque teriam dito, pelo teor do anunciados, que não iam aplicar a lei. A propósito disso, houve até quem tivesse proposto que se acionassem juízes no CNJ para questionar, em reclamações disciplinar, o conteúdo de suas decisões judiciais, caso o denunciante compreendesse que o juiz se recusou a aplicar a lei da dita reforma, que é uma esculhambação. Essas entidades certamente fingem desconhecer, empresarial, as complexidades jurídicas promovidas pela Lei
13467 de 2017. Porque, no fundo, não querem que isso seja verdade, afinal. A lei, em diversos aspectos, tentou trazer normatização favorável aos seus interesses econômicos e admitir que a lei tenha impropriedades, que é inconstitucional, seria assimilar a situação com uma grande oportunidade perdida, que fizeram uma lei mal feita, que não tem como aplicar. Por isso que ela tem que ser revogada. Apresentamos já projeto nesse sentido e apresentamos para que no lugar se coloque o novo Estatuto do Trabalho, que já está avançado na redação final e que vamos apresentar no dia 1º de maio a primeira versão. A tal lei, no entanto, até hoje não foi assimilada pelo ordenamento jurídico e sequer foi materialmente concluída, já que estão tentando a todo custo consertá-la. O ex-ministro do Trabalho tentou até formatar uma comissão, mas depois acabou desistindo, porque nem por ali ele estava achando formas de ajustar o texto. Enfim, as complexidades desta dita reforma são tantas e tão explícitas que vários são os eventos que atestam isso que está escrito aqui, ou seja, essa realidade. Mas destacamos inicialmente o andamento da DIN 5.766, pela qual se questiona, inclusive, a constitucionalidade do artigo 790-B da CLT, caput e parágrafo 4º, que responsabiliza a parte sucumbente, vencida, pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que beneficiária da justiça gratuita baseada no artigo 791, letra A, que considera devidos honorários advogatícios de sucumbência por beneficiário de justiça gratuita, por vez que contraria o princípio do acesso à justiça e à disposição da nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 64, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integrada e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Então, como é que quer que o trabalhador pague o resultado da ação na Justiça quando a Constituição diz que é um direito gratuito? Fato concreto é que a DIN 5766, proposta pelo Procurador-Geral da República, em 28 de agosto de 2017, ainda não teve manifestação em sede liminar de seu relator, ministro Roberto Barroso, e até hoje não foi posta em julgamento. Para complicar ainda mais o quadro, em 14 de novembro de 2017, 3 dias após entrar em vigor a lei, foi publicada uma edição especial do Diário Oficial da União, a MP 808, cujo teor substitui grande parte da lei aprovada. Durma-se com um barulho desse. É uma balbúrdia jurídica criada por essa lei. Quer dizer, encaminha uma MP, essa MP foi, enfim, instalada essa semana, tem cerca de 1.000 emendas, tanto da oposição como da situação. Calculem como fica o empregador lá fora. O que ele vai respeitar? A dita reforma, a MP essa apresentada, ou as 1.000 emendas que poderão ou não ser contempladas? A insegurança jurídica aumentou, senhor presidente. A MP 808, e eu faço parte do grupo que está discutindo ela, vamos começar a semana que vem, à guisa de fazer alguns reparos, promoveu nada mais e nada menos que 85 modificações de 117 na dita lei em debate. Como, por exemplo, os termos e limites de parametrização da separação, antes mal denominada indenização por dano extrapatrimonial.
As alterações, inclusive, foram baseadas em muitos argumentos apresentados pelas avaliações críticas a essa lei. Senhor presidente, o Tribunal Superior do Trabalho, no dia 6 desse mês, publicou a Resolução Administrativa 1953, pela qual se resolveu constituir uma comissão formada por 9 ministros, outra comissão, 9 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, com a finalidade, enfim, de buscar entendimento nessa famosa reforma que se chama Lei 13.467. Então, já a terceira comissão, uma agora do TST, para tentar entender o que foi feito. Câmara aprova, o Senado carimba, simplesmente carimba, sem discutir e alterar aquilo que estava errado, que veio da Câmara dos Deputados. Mas ainda, senhor presidente, nos termos do artigo 2º da referida resolução, a comissão disporá do prazo de 60 dias para ultimar a regulamentação da referida lei, prorrogável a critério de seus componentes, por mais tempo, se necessário, sem limite. Podemos passar todo ano que vem uma comissão do TST discutindo se essa lei deve ou não deve ser aprovada, e nós aqui discutindo também na comissão que eu sou relator. Ora, se as autoridades judiciárias máximas em direito do trabalho no Brasil precisam de 60 dias para discutir a regulamentação da dita reforma e depois prorrogar, se não chegar ao entendimento, pelo tempo que bem entender, eu diria de novo que lambança é essa. Senhor presidente, essa mudança na CLT trouxe mais de 200 alterações, uma mais conflitante com a outra. E a redação mal feita pelo relator da Câmara, e que o Senado não revisou, resultou nesse quadro. Motivou a formulação de 125 anunciados, interpretativos e integrativos, publicado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, promovido pela ANAMATRA. Sofreu 85 alterações ditadas pela MP 808, sendo que os próprios termos da MP 808 trazem novos confrontos. Nessas 85 mudanças que eles fazem, eu estou lá na comissão, que eu espero que seja instalada definitivamente na terça, com a indicação do relator, nós vamos chamar especialista como esse, Souto Maior, para que eles expliquem o que é isso. O correto, senhor presidente, era nós arquivarmos essa proposta e nos debruçarmos sobre o Estatuto do Trabalho que estamos formulando com o especialista na área. Porque está hoje essa bagunça sob o estudo de uma comissão do TST que vai, como eu dizia antes, continuar o debate. Existe já no Supremo Tribunal Federal questionamento em 18 ações. A DIN 5766, relator ministro Barroso. A DIN 5794, relator ministro Fachin. A DIN 5.806, relator ministro Fachin. A DIN 5.810, relator ministro Fachin. A DIN 5811, relator ministro Fachin. A DIN 5813, relator ministro Fachin. E aí vai, a DIN 5.815, outra DIN, a DIN 5.826, outra DIN, a DIN 5.829, outra DIN, a DIN 5.850, outra DIN, enfim, são 18 ADINs, algumas, inclusive, relator ministro Gilmar. E aí continua aqui o número e o nome de cada relator dessa bagunça que Temer e a Câmara fez, que encaminhou para a Câmara. O Senado cometeu um equívoco histórico, e eu denunciei naquele dia que a maioria não tinha lido isso aqui. Que se lê, não aprova. Está comprovado. Se lê, não aprova. Eu li porque eu era relator. Era desse tamanho, né? 200 mudanças.
Eu tive que ler. E li ao vivo ali na CCJ, eu li na Comissão de Assuntos Sociais, eu li toda ela. E vi que era um absurdo. Quem estava ouvindo achava que eu estava brincando, que não era verdadeiro aquilo. Era tão verdadeiro que está aqui o resultado agora. Está aqui o resultado. Terminando, senhor presidente. Então, as decisões são contraditórias, porque é muita contradição de um texto com o outro, inclusive, como eu dizia, da própria MP. Teve um dos seus princípios, pontos, do negociado sobre o legislado, que a própria OIT se manifestou já, que é um absurdo a lei não valer para o trabalhador, só valer para o empregador, porque as leis do mundo, do mercado, valem todas, mas as leis do mundo do trabalho não valem mais nada agora. Alguém pode achar que isso não é verdade, mas como não é verdade, a própria OIT chega e manda para o Brasil um questionamento. Que lei é essa? Está aqui, sobre... Porque a ideia do negociado sobre o legislado só existe quando é para você avançar além da lei. A lei diz, olha, tem que pagar o salário mínimo. Bom, se quiserem na negociação pagar como piso mais que o salário mínimo, podem. Mas como ficou aqui, podem pagar menos que o salário mínimo. Um cidadão, por exemplo, que entrar no trabalho intermitente e derem para ele 17 horas de trabalho no mês, e pode, porque é intermitente, no fim do mês o trabalhador tem que pagar R$3. Não recebe nada e paga 3, porque a lei, nas suas contradições, diz que tem que pagar correspondente a um salário mínimo. E aí, como é que faz? Vossa Excelência me concede a parte, Vou senador? lhe conceder uma parte agora, senadora. Muito obrigada, senador. Primeiro, mais uma vez, cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência mantém vivos esses temas que são cruciais para a população brasileira. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a trabalhista, senador Paim, ainda não foi bem compreendida pela população. Que ninguém entendeu até hoje. Não entendeu, mas logo, logo vai entender. Agora, tem que saber quem é que votou por essa reforma trabalhista. Tem que saber que essa reforma trabalhista retroagiu, retrocedeu para permitir que mulheres grávidas, gestantes e lactantes que estejam amamentando trabalhem em lugar insalubre. Tem que saber, e tem que saber quem votou. Aí votaram aqui dizendo, não, mas o Temer vai mudar por veto e medida provisória. Nenhum veto, ele mentiu. Pior que ele mentiu, não foi só para o Senado, mentiu para o povo brasileiro. Então, logo, logo o povo vai saber. Então, olha, senador Paim, eu acho muito bacana e agradeço muito quem sobe à tribuna fazendo o discurso de homenagem à mulher. Mas para homenagear mesmo a mulher, com o poder que nós temos, sabe qual é? Mudar a lei. Não permitir que mulher grávida, lactante, trabalhe em lugar salubre. Isso é a homenagem que as mulheres esperam. É, sabe o quê? Não tratar os 5 anos de diferença na aposentadoria como um privilégio. Não tratar. Aí diz, não, vamos voltar atrás, não vamos tirar os 5 anos delas, não, vamos tirar só 3. Vamos tirar só 3, que tal? Então, é essa homenagem que as mulheres brasileiras esperam do parlamento. De nossa parte, o que nós temos que fazer é mostrar às mulheres o que é que está acontecendo aos trabalhadores, mas às mulheres todas. E dizer, senador Paim, que o senhor é um homem vestido de mulher quando se trata da luta pelos seus direitos. Muito obrigada aí pela força que o senhor dá à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Parabéns, senador. Olha, senadora Vanessa, gostei muito da simbologia que Vossa Excelência usou nesse momento, porque, de fato, é o compromisso de todos nós, né? Enfim, quando a gente olha... Eu via hoje uma fala do Papa muito bonita, muito bonita. Ele simplificava e dizia o seguinte, a figura da mulher representa amor, liberdade e vida. Amor, liberdade e vida. E, naturalmente, políticas de igualdade, em todo sentido. Os dados colocados hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos são assustadores. Esse do desemprego, confesso que eu não sabia, que nos últimos 3 anos dobrou o número de mulheres desempregadas, em relação ao mesmo período atrás. Dobrou. Quer dizer, arrocha o salário, tira direitos, acaba com a aposentadoria, querem jogar no meio de uma área insalubre a trabalhar sem limite. Não respeitam sequer a equiparação salarial que já está na Constituição. Tivemos que apresentar leis, eu sou relator de um, o senador Ludberg apresentou agora outro, que diz simplesmente o seguinte,
A mulher só quer ganhar, na mesma função, na mesma atividade, o mesmo salário. A Câmara aprova, o Senado discursa, mas não aprova. Não aprova. Que esse é desde 2011. Eu espero com esse movimento que foi feito pelas senadoras e pelos senadores, a gente avança. É que Dia das Mulheres, ao mesmo tempo, a gente falando da reforma trabalhista e da previdenciária, acabamos avançando um pouquinho no tempo. Mas vou terminar agora. Exatamente. Porque eu sei que muitos têm que viajar, né? Do Dia consagrado, Dia Internacional consagrado à Mulher, é que nós dobramos o tempo de 10 minutos para a gente, e Vossa Excelência está com 29 minutos, e o nosso nobre senador Pedro Chaves está na iminência de perder o voo. Não, vamos terminar já, para garantir. Mas, enfim, senhor presidente, eu falava do negociado sobre os lados, aqui já falo, mas a Vanessa falou, da questão no Dia da Mulher, né? Que ela não pode, em hipótese alguma, trabalhar em área insalubre, penosa e periculosa. E, por fim, aqui, porque eu não vou ficar com todo o texto, eu destaquei, inclusive, uma matéria do Estadão, que fala que a reforma trabalhista está indo de forma, digamos, desproporcional àquilo que sonhavam e sonham os trabalhadores. Porque, quando falam, por exemplo, aqui, nesses dados que eu tenho, na questão do desemprego, o desemprego aumentou. Nós saímos de 12, uns falavam 12, 13, agora entre desempregado e aqueles que estão com o trabalho precarizado, chegou a 26 milhões. Eu nunca tinha visto esse dado. É dado do IBGE, não é meu. Desempregados e os trabalhos precarizados, chegou a 26 milhões. Aqui eu concluo, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, para que eu pudesse concluir, e peço que considerem na íntegra o meu pronunciamento.